Bom dia, boa tarde, boa noite, ótima madrugada. Madrugada virou. Tem uma música mais ou menos assim, né? Então, não vou cantar aqui para vocês porque não é um desastre também, né? Mas não é uma coisa que cabe ao meu perfil dentro de estudos, tá bom? Madrugada rolando, alguma coisa desse tipo aí, né? Por que eu tô falando isso? Porque é na madrugada que nós temos possibilidade de nos encontrar conosco mesmos e mesmo assim acordando meio sonolento, é o momento que nossa visão ela está se harmonizando com o nosso corpo e aí ocorre o quê? As visões paranormais, as situações em que consequentemente vão nos trazer uma nova visão de vida. De quem nós estamos falando? Do enforcado, que não é enforcado pela cabeça, mas pelos pés. Qual é a situação que está te puxando? Qual é a situação que, aliás, está te segurando de ver uma perspectiva diferente em relação a tudo que permeia a sua vida? Veja que lá no fundo tem uma árvore, enfim, algo que sustenta essa figura em algo próximo a um formato de cruz. Aqui pode ser aquela pessoa extremamente espiritualizada, mas que só arranca na vida se for por meio de paulada. E aí, em consequência, isso faz com que o quê? Essa pessoa sempre precise sofrer para progredir na vida. E aí ela se acha, rapaz, olha o que eu passei, olha o que eu vivi, olha, isso eu carrego com orgulho as minhas cicatrizes, né? Isso não significa que isso não é uma parte legal, mas quanto mais eu apresento um aspecto tendencioso a uma característica em específico, menos eu tenho aquilo, né? Então, se eu me vanglorio pelas minhas cicatrizes, é porque, consequentemente, eu busquei apanhar ou eu não soube lidar com questões que pediam maturidade na minha vida. Possivelmente, pessoas que se apresentam com esse arcano ou tiragens que apresentam esse arcano são pessoas imaturas no aspecto negativo. São pessoas que não sabem lidar com as experiências de vida. Como que nós conseguimos identificar isso? Veja que as pernas desse arcano representam o número 4, que é a solitude, a definição daquilo que é concreto, né? O contato com os 4 elementos, para o 5º, que poderia ser o éter, enfim, outras coisas nesse sentido. Mas o sapato que envolve esse personagem está na cor amarela, ou seja, não me rele, não me toques, porque eu já sofri demais e se você entrar na minha vida, consequentemente eu sei que eu vou sofrer mais. Mas venha que eu quero sofrer porque eu vou ter história para contar. Mas ao mesmo tempo, não sabe caminhar com as próprias pernas, entende? Acho que tudo é divino, mas ao mesmo tempo vive constantemente fazendo críticas, porque sofre tanto, sendo que na verdade era simplesmente eu soltar os braços, porque essa figura se apresenta mesmo, né, virada de cabeça para baixo, ela está numa posição confortável. Então, solte as amarras que você mesmo criou na sua vida. Todo o problema que você está envolvido hoje, simplesmente é algo que você colocou como paralisação para que de um aspecto positivo você possa ultrapassar aquilo e melhorar ainda mais a qualidade da sua vida. Se já é para um lado mais negativo, consequentemente, você se limita. Você sabe que não posso fazer isso, porque se eu fizer isso, quem vai estar comigo? Ou se eu deixar de fazer isso, essa pessoa vai precisar de mim, eu não vou estar ali, etc, etc. São situações que representam isso. A dualidade na roupa. A vestimenta é azul, que é o que nós estávamos falando, alguém espiritual, alguém disposto a vivenciar. Mas lá para o fundo, não dominou as suas emoções, que era o que deveria ser feito lá na carta força, e agora se apresenta tendências negativas e destrutivas. Provavelmente, essa carta, quando apresenta na tiragem, pode representar suicídio, pode representar também uma pessoa totalmente imatura, seja em relação a trabalho, de desconfiança. Alguém que dificilmente vai passar credibilidade naquilo que faz ou naquilo que apresenta. Isso nós falamos de diversos aspectos negativos que não são negativos, mas são situações que devem ser atentadas por vocês. Vamos para o outro lado, vamos olhar para uma visão diferente. Veja que a cabeça desse personagem está totalmente iluminada, inclusive as próprias partes superiores ali, que é a cabeça, tronco, enfim. Isso significa o quê? Eu sei que eu estou passando por um momento não tão tranquilo na minha vida, mas da mesma forma que eu aprendi na roda da fortuna é viver aquilo, aqui é a vivência do que nós estudamos em si, compreende? Então aqui é especificamente a vivência do que a roda da fortuna me ensinou que eu ia experienciar. Neste arcano é interessante você ter, nesses momentos perturbadores, companhias, tá?
Se rodeie de pessoas que realmente são fiéis, que o que vai ocasionar são pouquíssimas, perfeito? Mas nem por isso são de baixa qualidade. O que vai fazer com que o avanço ocorra na sua vida é exatamente essa percepção mais iluminada. Aqui também nesse arcano pode representar os falsos gurus, ou aquelas pessoas que se apresentam como místicos, são aquelas pessoas que você vê que consequentemente falam demais, mas o próprio olhar não representa essa harmonia que nós estamos falando aqui, né? Então, gratiluz, são os gratiluzes aí que vocês conhecem, à torta e à direito, tá? Então esse arcano, quando apresenta uma tiragem ou para orientação do seu dia, é o momento do pêndulo, em que você deve olhar de um outro prisma e não se julgar, não se criticar e fazer a prática de pelo menos algumas horas, né, em eliminar a crítica da sua vida ou ao mesmo tempo sempre cobrar demais de si ou da própria vida em si, quando na verdade não é um momento de descanso, mas é um momento de visão diferente. Por exemplo, se todo dia você faz uma rotina X, ao sair de casa, o seu consulente também faz isso, peça para que vá de outro norte. Comece um trabalho mental com o cérebro mesmo, não somente a parte de pensamento. Faça rotinas diferentes, quebre as rotinas. Aqui também pede coisas diferentes em casal. Já está tornando algo muito monótono também. Dentro do serviço, você não está fazendo o que realmente deve ser feito. Aqui nós não estamos falando de propósito. Você pode estar no lugar certo ou no momento em que pede uma movimentação daquilo que você faz. Também não é procrastinação, simplesmente deixar de fazer o que é exigido, tá? Como dever em si. Temos que respirar porque é um arcano que realmente pede respiração. E o fundo não é azul, não é amarelo, não é de cor nenhuma, é branco. Vocês sabem que o Japão, na verdade, quando há uma morte, ao invés do preto existe o branco? Pois é, não é um momento em que você deve se desesperar ou achar que você está totalmente no caos. É um momento de crer fielmente no que você já viu lá nos Enamorados e em outras cartas como a própria força. Mas é muito difícil em momentos de dificuldade, você centralizar isso, entender que a minha vida, você já não sabe o que eu estou passando, etc, etc. Tudo bem, é a sua vivência, a sua experiência, mas independente disso, sempre tem uma rota de fuga, não no sentido de escapismo, mas de saída. Sabe quando você está saindo de um prédio e está lá aquela luzinha verde piscando, saída, saída? É mais ou menos isso. Acorde para a vida. Aqui é literalmente o acordar, não somente abrir os olhos e permanecer na cama fazendo orações e definindo como vai ser seu dia. É ir para frente e, independente do que esteja acontecendo, acreditar que você pode fazer o melhor ou seu consulente pode fazer o melhor. Esse foi o arcano enforcado. Você não está enforcado, você está apenas pendurado. Então aproveite o movimento do balanço e balance com a vida. Até a próxima!